Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, sua Mãe Maria Santíssima, para sempre sejam louvados. Muito bom dia a todos, estamos iniciando esta segunda-feira, dia 17 de agosto de 2020. Estamos na 20ª semana do Tempo Comum. Como todos os dias, façamos a nossa oração do dia. Ó Deus, preparastes para quem vos ama bens que nos nossos olhos não podem ver. Acendei em nossos corações a chama da caridade, para que, amando-vos em tudo e acima de tudo, corramos ao encontro das vossas promessas, que superam todo o nosso desejo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Evangelho de hoje está, segundo Mateus, no capítulo 19, versículos do 16 ao 22. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Alguém se aproximou de Jesus e disse: Mestre, que devo fazer de bom para ter a vida eterna? Ele respondeu: Por que me perguntas sobre o que é bom? Um só é bom. Se queres entrar na vida, observa os mandamentos. Quais? Perguntou ele. Jesus respondeu: Não cometerás homicídio, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, honra pai e mãe, ama teu próximo como a ti mesmo. O jovem disse: Já observo tudo isso. Que me falta ainda? Jesus respondeu: Se queres ser perfeito, vai e vende os teus bens, dá o dinheiro aos pobres e terá um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Quando ouviu esta palavra, o jovem foi embora cheio de tristeza, porque possuía muitos bens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos fala sobre 3 pontos muito importantes que Jesus nos fala para que nós possamos ter uma vida de entrega, de adesão ao seu chamado. O primeiro deles, Jesus nos fala sobre viver os mandamentos, ou seja, tentar colocar em prática os mandamentos da lei de Deus, aquilo que a Sagrada Escritura nos convida, nos propõe. O segundo ponto é nos despojarmos dos nossos bens ou das nossas seguranças humanas que adquirimos neste mundo durante a nossa trajetória, da nossa permanência por esse mundo. E o terceiro é justamente seguir a Jesus e o seu projeto de salvação. Então, esses 3 pontos são fundamentais: viver os mandamentos, nos despojar dos nossos bens materiais e seguir a Jesus. Esses são 3 pontos importantes para que nós possamos viver, digamos assim, a perfeição que esse jovem do Evangelho buscava viver. Quando Jesus fala quando ele fala que já fazia tudo isso desde pequeno, ele certamente era uma pessoa que conhecia muito a Sagrada Escritura, buscava para viver os mandamentos, mas uma coisa lhe faltava, que era justamente desapegar-se dos seus bens materiais. O jovem era muito rico e por isso o Evangelho fala que ele ficou muito triste e se afastou. Ele não teve a capacidade de se desprender da sua segurança, que era o dinheiro, que era os bens, que para ele era o maior tesouro que ele tinha na terra, para seguir a Jesus. Então ele não foi capaz de tomar essa decisão. Talvez nós não tenhamos muitas riquezas materiais, não tenhamos muito dinheiro, principalmente num tempo tão difícil como esse, de pandemia, de recessão econômica. Mas, mesmo que nós não tenhamos dinheiro, quais são as riquezas que nós precisamos nos desprender para seguir a Jesus? O que é que eu e você precisamos nos desapegar para seguir a Jesus? Se não é dinheiro, mas quais são as outras coisas que nós somos apegados, que nós não temos ainda a capacidade de nos decidir por ele? Será que são os relacionamentos?
Será que são até bens materiais que nós somos apegados? Enfim, quais são os apegos que nós temos neste mundo que nos impede de seguir Jesus? Temos dentro de nós o desejo de eternidade, como aquele jovem tinha. Mas não basta cumprir regras, pois a nossa alma anseia por algo mais. Não é necessário somente a gente cumprir regras, preceitos, mas é preciso que nós possamos desprender o nosso coração para estar unicamente disponível a seguir a Jesus. E uma outra coisa que eu percebo nesse evangelho é que quando mexe no bolso, a coisa muda de figura. Veja que aquele jovem até então estava muito empolgado, dizendo que vivia os mandamentos, mas quando falou em puxar pelo bolso, em se desprender dos bens, do dinheiro dele, ele recuou. Ele não teve coragem de abrir mão do seu conforto, sair da zona de conforto para partilhar um pouco dos bens que ele tinha com os mais necessitados. Então, será que nós, enquanto cristãos, enquanto católicos, não estamos na mesma condição daquele jovem? Quando fala em puxar pelo meu bolso, quando isso exige de mim, quando seguir Jesus exige de mim me desprender das minhas seguranças financeiras, será que eu tenho essa capacidade de ajudar o outro, de dar uma cesta básica, de ajudar um mendigo que muitas vezes pede esmola para se alimentar? Será que eu tenho essa capacidade? O Evangelho de hoje nos questiona. Então, a reflexão para este Evangelho de hoje: você é apegado ao que você possui? Você fica triste quando, numa situação como essa, a palavra de Deus exige de você se desprender de algo? E por último, para você, o que significa a vida eterna? O que é para você ter realmente o desprendimento, o desapego ao que está ligado a este mundo para trocar por aquilo que Jesus nos oferece na eternidade? Então, que o Evangelho de hoje possa nos dar a graça de refletir e possamos escolher efetivamente aquilo que tem para nós um grande valor, que é a nossa salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma abençoada segunda-feira, uma ótima semana e até amanhã com mais uma reflexão do Evangelho do dia.